Santíssimo exposto, né? Então, quanta graça Deus está dando para nós. Nós não podemos sair daqui do jeito que nós entramos. Só vai sair agarrado no pecado, aqueles pecadinhos de estimação que às vezes a gente tanto gosta e que tanto atrapalha a obra de Deus, quem quiser, né? Quem estiver nesse trampolim e deixar que a corrente esteja agarrada, porque desde o começo Deus está jorrando. E quando ele dizia daquilo da alma, né, que as enfermidades estavam na alma, como que era isso? Jesus falou, você lembra? Não, as enfermidades, né, que a alma, né, as enfermidades estavam na alma, por isso o corpo estava refletindo o corpo, mais ou menos isso, né? E ele ia mostrando isso. Então, para que a gente fique realmente curado fisicamente, é preciso a gente estar livre, libertos em Deus. Então vamos nesse segundo momento, nessa segunda graça, glória a Deus por eu estar aqui. Bendito foi o dia que nós trocamos o telefone, eu não sei nem para quê, e eu falei, mas não quer vir para o carnaval não? Pregar? Porque não estava. Foi Jesus que criou aquele momento, a gente estava falando de outras coisas, e ele falou, só posso chegar domingo à noite, né? E a gente correu atrás, porque no perto do carnaval fica mais difícil passagem, né? De avião. Também tem que vir de avião, porque mora lá onde Judas perdeu, sabe? Né? A meia, né? A bota, mais que ele tinha perdido. Mas assim, que graça está sendo. Então, bendito seja o Senhor que nos trouxe aqui. Fecha teus olhos nesse momento. Louva o Senhor pelo dom da tua vida, pela graça de você poder estar aqui dentro da sala e não entrar na humanidade, porque às vezes a gente está no retiro, mas não entra na graça. Aí da nossa boca saem palavras que machucam, palavras que ferem, porque são palavras de julgamento, palavras que não é de Deus. Então, da gente pedir ao Senhor, da gente estar aqui realmente de corpo, alma e espírito, aproveitando de toda essa bênção, de toda essa graça, de tudo aquilo que Ele está usando através, né, do Padre Márcio em favor de cada um de nós. Nós te louvamos, Jesus, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, por sermos privilegiados de estarmos aqui. A Ti toda a exaltação, a Ti toda a glória. Eu não sei quem é que Jesus, eu até comentava, Márcio, Jesus é uma pessoa que ia para o hospício, ia ficar louca, porque Jesus repetia 3 vezes na minha cabeça que ele virou essa pessoa de morrer no hospício. Olha que coisa maravilhosa, gente. É algo assim, e ele repetia, e eu falava, meu Deus. Então, da gente apoderar, porque tem mais graça agora, né, Pai? Para que possa jorrar toda a bênção, toda a graça, que começa agora e vai pela Santa Missa, que é o ápice de todo o nosso retiro. Vamos aprender a abençoar nossos sentidos hoje. A gente fala lá pelo sinal da Santa Cruz, como é que é? No rito catecumenal, que é o rito que a igreja tem trazido, a gente tem a bênção dos sentidos, é mais ou menos o que a gente viveu hoje. A bênção dos sentidos acontece no rito, no segundo domingo da quaresma. Então o padre vai, abençoa a boca, abençoa o nariz, abençoa os ouvidos, abençoa os olhos e abençoa o peito, lembrando os 5 sentidos que também têm que estar direcionados para o Senhor. Quero contar com a ajuda de vocês, como tudo começa na Palavra de Deus, é importante também que a gente comece a palavra de Deus. Vamos pegar a leitura da missa de hoje, que está na carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos
de 3 a 9. A tradução que a maioria tem é a Ave Maria, né? Aqui, deixa eu ver. Está ótimo. Capítulo 1, versículos de 3 a 9. Esperança da salvação e prova da fé. O tema. Vamos acompanhar aí atentos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Vamos parar. Se nós fomos libertados para a liberdade, Pedro diz que nós fomos ressuscitados para uma viva esperança. Pera lá, Padre, o que é isso? O que é estar vivo? E eu vou ler de novo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. O que seria uma esperança morta? E o que seria uma esperança viva? É interessante que as cartas católicas, que são essas cartas de Tiago, enfim, essas dos últimos capítulos, as duas de Pedro, entre outras, elas trazem consigo uma prática vivencial que as primeiras comunidades, que por exemplo deixaram-nos os evangelhos e as próprias cartas paulinas, não trazem. Um segundo momento da igreja, naquele primeiro momento das primeiras comunidades, a vivência do Espírito, a efusão do Espírito, já na forma batismal, mas eclodindo, porque o batismo era feito com adultos, então eles saíam a evangelizar, não tinham motivações a não ser a fé, e a maior das motivações era talvez a perseguição. Não havia motivações exteriores, nem o dinheiro, nem superar o medo, nem tirar a culpa. A única certeza era que Jesus Cristo era o Senhor. E isso nutre a nossa esperança. Experimentar Jesus como Senhor. Uma esperança morta é uma esperança de quem não experimentou. E é interessante como no cristianismo e no próprio judaísmo, mesmo antes deles conhecerem Jesus, Deus se apresenta como pessoa. Eu repito, Deus se apresenta como pessoa. Deus não é uma ideia. Deus não é uma conjectura filosófica. Deus não é uma razão ou uma redução fenomenológica ou uma redução platônica
Mas Deus ordinariamente está encarnado, está aqui, como a gente canta na canção, está ali, está ao meu lado, né? Ele é. Qual é o sentido então das cartas católicas quando a gente pergunta assim, qual é o objetivo dele? Veja, Papa Francisco tem resgatado a esperança viva da igreja, a esperança operacional da igreja que havia sido esquecida. Nós paramos nos últimos 40 anos, dedicando-nos a um aprofundamento teológico, a uma busca das razões umbilicais da nossa fé e esquecemos de cuidar da criança. Pedro já enfrentava esse problema nesse segundo momento da comunidade, tanto que ele inicia a carta com a saudação inicial dizendo: olha, graças a Deus, porque nós fomos preenchidos não de uma esperança vazia, de uma esperança morta, mas de uma esperança viva, porque a nossa fé é viva. O que nós aprendemos na infância, o que nós vivenciamos na nossa catequese, o que nós vivenciamos na formação da comunidade, nos grupos de oração, nas missas, são esperança, mas tem que estar juntos com uma esperança viva, uma esperança possível de ser realizada, uma esperança que se move não com a sua própria força ou com a força das razões humanas, mas a esperança de encontrar frente a frente aquele que nós já encontramos inúmeras vezes. Que difícil, Padre, que eu explico. Se Deus é uma pessoa e eu não me encontrei com essa pessoa, eu não encontrei a Deus. Amém? Amém. Então tá bom. Eu posso ter aprendido a esperança cristã, eu posso confiar e ser detentor dessa esperança do ponto de vista de uma fé que me liga a Deus pelas razões da igreja, pela fé que eu aprendi no grupo de oração, pelo testemunho dos irmãos, por tudo aquilo que eu vejo realizar diante dos meus olhos. Mas não é dessa fé que o homem pode, e não é dessa esperança que o homem pode estar nutrido. Porque a fé que gera a esperança dessa segunda geração da comunidade cristã continua sendo a mesma esperança que nutriu a primeira geração. O encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja insiste: quando faltam missionários, falta um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falta fé, falta o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falta testemunho, falta o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, que garante o tete a tete que anima as nossas vidas. E o que anima a vida da gente é experimentar tudo. Alguém pode falar assim: olha, uma coisa louca, você desce da montanha russa, lá, você sente uma sensação. Ninguém pode exprimir essa sensação. Se eu pegar um chocolate aqui, comer esse chocolate, quem gosta vai sentir água na boca, mas ninguém vai saber o gosto, porque
Se existe algo fixo na nossa fé, e essa coisa fixa são os dogmas, existe algo extremamente flexível e único, que é o meu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o Espírito é água, se ele é fogo, tem hora que ele vem com a água de Deus e preenche cada lacuna, como se me abraçasse, como se preenchesse cada um desses vazios que eu necessito de preenchê-los. E logo vem o fogo, que vai aparando as arestas. Então, essa esperança viva nos distancia a milhares de quilômetros daqueles que vivem uma igreja e vivem um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo a partir somente e só de uma fé recitada. Era problema do primeiro Papa, continua sendo problema do último, não o último no sentido de ser o último. E a igreja continua a nos alertar. Não fez a experiência pessoal com Jesus? Está no medo, está na carência, está na assistência, está na culpa. Não encontrou Jesus Cristo, não produz mudança. Porque aqueles que encontraram, já encontraram o tesouro. E ele põe tudo em primeiro lugar. Tudo que vem de Deus tem em primeiro lugar. E isso não é coisa que vai acontecendo ao longo da vida. A conversão vai acontecendo ao longo da vida, porque num certo momento Deus fala assim: meu irmão, é cá. A nossa consciência sabe que a gente não pode virar de uma vez, mas se eu vou correndo para lá, eu sei que é cá o meu. Eu já tenho aqui um torcicolo que me aponta. Então talvez esse seja um problema milenar da nossa fé. Quando nós, ainda não vivendo, não experimentando a nossa fé, não conseguimos estar contagiados. É por isso que nessa manhã Deus libertou os nossos sentidos. Porque é recorrente em nós que os nossos sentidos nos atrapalhem de um encontro profundo e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cegueira, a nossa surdez, e é óbvio que o Padre não está falando de cegueira e de surdez físicas, mas também a nossa baixa sensibilidade ao perfume de Deus, a nossa baixa sensibilidade ao poder gustativo que nós temos de experimentar Deus na simplicidade de um pão, não de uma torta, de um doce, de um manjar, mas na simplicidade de um pão, onde, embora o gosto seja sempre o mesmo, o sabor para as nossas vidas tem que ser totalmente diferente. E aí é que nasce uma dependência onde a gente não consegue mais viver sem aquele que nos comprou. Como que o drogado não consegue mais viver sem a droga. E a esperança viva é justamente o coração aberto a se completar com esta água constantemente.
a deixar-se moldar constantemente, mas ao voltar sempre ao único amor, a única experiência que a gente não pode repetir, que a gente pode ouvir e fazer parecido, mas repetir jamais, que é o encontro pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem encontrou Jesus, encontrou uma força e encontrou uma esperança que não é escrita, que não é recitada, mas uma esperança viva. Eu creio, eu confio, e eu espero, vendo, como diz São Paulo, um já, ainda não. São Paulo tentando explicar o que é a esperança viva. Do outro lado está São Pedro na igreja, mas um lado muito mais presente na vida do povo. São Paulo não conseguia explicar isso, que é a esperança viva. Ele nem tinha esse termo ainda. Ele dizia que a gente vive um já, ainda não. Em alguns segundos, em algum momento da minha vida, eu experimentei o céu, porque o céu é Cristo. Eu experimentei o reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo. Em todos os outros instantes da minha vida, à medida que eu experimentei isso, deve ser pautado por essa volta, por esse encontro, por esse céu que eu busco. E é por isso que a vida cristã, ela se constrói no dia a dia. Mas a minha cabeça já tem que estar torta por lá da minha primeira experiência. Então, amados, a fé, a esperança e a caridade como encarnação da fé e da esperança é uma motivação primeira, e eu faço com que ela tenha ecos, como é a missa. Existem 2 missas celebradas? Existe 1 milhão de missas celebradas? Não, uma só. É o Espírito quem atualiza aquela mesma missa, como é o mesmo Espírito que atualiza aquele encontro primordial, irrepetível, incalculável, intransferível, inalienável que eu tive com nosso Senhor Jesus Cristo. Que era aquele primeiro encontro que nós vivemos e sobrevivemos. Como é daquela única oferta que nós vivemos e sobrevivemos, quando somos alimentados pela fé. E continua. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Olha para quem mais Ele nos ressuscitou: para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guiados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação, e está pronta para se manifestar nos últimos tempos. E isso o que constitui a vossa alegria. É isso que constitui a vossa alegria. But, minha professora de inglês, está lá fora. But é mais. Apesar das aflições passageiras vos serem causadas por diversas provocações, para que a prova
a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar no fogo, refunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus vós o amais, sem terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. Isso para vós é fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que coisa linda. Uma esperança viva, uma fé ordinária, que a gente reza no credo, mas uma força extraordinária, que a gente vive individualmente. Um caminho que não pode nem ser a direita, nem tanto a esquerda, mas que educa os nossos sentidos para saber qual é o objetivo primordial das nossas vidas. Com tudo isso só acontece quando verdadeiramente nós encontramos, ou em alguns casos, nós nos deixamos ser encontrados por Deus. Na dinâmica da cruz de Cristo, uma judia, a gente conhece ela como Santa Benedita da Cruz, ou Wittgenstein, Santa Wittgenstein. Ela começa a olhar para a cruz de Cristo e fazer algo que dentro dos estudos dela se chamava redução fenomenológica. Redução fenomenológica, resumindo esse processo que ela fez, é um processo de olhar para determinadas coisas e se esvaziar de tudo que a gente pensa delas, para a gente chegar no pensamento mais puro. E diante da cruz de Cristo, Wittgenstein buscava esse pensamento. Ela não era cristã, era judia, mas uma leitura ou outra de Santa Teresa de Ávila fazia com que o coração dela se voltasse para a dimensão da cruz, primeiro como uma dimensão de fé, segundo como uma dimensão de esperança e terceiro como uma dimensão de caridade. E ela própria, ao fim da sua vida, completa o seu corpo como sendo um corpo glorioso. Entrega à morte o seu corpo para estar juntos, caridosamente, com todos aqueles que eram o seu povo, o povo judeu. E ela foi morta em Auschwitz. Também foi morta como uma judia, mesmo tendo se convertido, mesmo tendo fugido depois para a Holanda, Carmela na Holanda, ela e a sua irmã se entregam a esse martírio. Tudo a partir da experiência com a cruz. E aí a grande pergunta de hoje, desse segundo momento que nós vivemos na comunidade cristã, desse momento onde nós não vivemos mais com o sinal do ictus, do peixe, mas com o sinal da cruz, será que nós conseguimos reduzir a nossa fé à experiência da cruz? Será que nós conseguimos retirar, como fizeram os primeiros cristãos, todo o preconceito em torno da cruz, para que nós possamos abraçar a cruz como um sinal de morte, que nos dá vida, e de vida que nos dá morte? Foi isso que ela fez, é isso que está na leitura.
Será que nós conseguimos entender e amar a cruz de Cristo na prospecção que esta cruz é que nos garantiu a maior das alegrias para nós, que é a salvação? Eu repito, quem se sentiu salvo uma vez não é mais derrotado esse dia. Quem experimentou um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo vai sofrer as provas de fogo do ouro, mas como garante a própria leitura que nós fizemos, o ouro que é perecível, mas nós desde o batismo não somos mais perecíveis, mas a gente opta ainda por ser perecível, a gente derrete com palavra, né? Perceberam que a gente derrete com palavra? No Evangelho, a gente sai e escuta determinadas coisas, desvia o foco, porque a gente é carente, a gente é mole, a gente não experimentou de verdade. O diabo aproveita dos nossos sentidos. Pela mesma maneira e pelo mesmo caminho que vem a salvação, vem a perdição. E quando eu dizia para vocês, agora é hora de, pela cruz de Cristo, santificarmos os nossos sentidos, para que o diabo fuja da nossa visão, para que o diabo fuja da nossa audição, para que ele fuja do perfume de Deus, para que ele nos dê e tenha medo da graça de Deus, de um santo paladar, para que ele nos livre do tato maldito, muitas vezes que desperta a sexualidade, a carência e tantas outras coisas. Quando a gente está sensível, mais sensível para Deus, é aí que o diabo trabalha mais na vida da gente, fechando especialmente a nossa veia da alegria. Os filhos de Deus vão para a guerra sorrindo, e a guerra começa quando a bênção final é dada na Eucaristia. Porque é uma batalha vencida. E na bênção final é a batalha que eu vou ter que vencer com a minha atitude. É o reino que eu vou ter que construir com o meu testemunho. É a mudança que eu vou operacionalizar no dia a dia. E aí é que está o grande problema de tantas e tantas pessoas que disseram ter conhecido Jesus, que foram tocadas, mas verdadeiramente não o foram, porque não abriram o seu coração, não abriram as suas narinas, não abriram a sua boca, não abriram os seus ouvidos e não abriram a sua sensibilidade para que o Senhor as completasse em tudo. E é interessante que Pedro coloca algo que talvez a gente deva buscar lá na roça, que fala assim: de mamã a caducão, de pequenininho até grandão, que se chama alegria. Quando a avó da gente falava assim: olha, a alegria é um santo remédio, ela não deixa de ter razão.
alegria não é nutrida pelo mundo. O mundo nutre a gente para que a gente responda sensivelmente a determinadas provocações. Alguém faz uma piada, a gente ri. Alguém começa a chorar, a gente chora. Tem uma pessoa lá gorfando, tem gente que gorfa. Isso é da natureza. Mas a alegria é uma opção. E diz a moral cristã que é uma opção fundamental do homem que conheceu e que admitiu reconhecer-se como filho de Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente tem aqueles santos dos primeiros séculos, de maneira especial o padroeiro dos diáconos, que foge agora do nome, que foi assado, o Santo Estevão. Lourenço é o Lourenço. Estevão é, Lourenço é o padroeiro, dia 10 de agosto. O Lourenço estava sendo assado, o martírio do Lourenço foi assado. Fizeram uma grelha, né? E deve doer. Eu nunca passei por isso, né? Mas deve doer. Só por aquela experiência que a gente tem uma vez na vida, né? De passar um bronzeador, ir no sol, né? E já doer aquela queimadura de segundo grau, do primeiro e segundo grau que a gente tem. Lourenço está lá. Mas qual é o motivo do Lourenço estar lá? Ser fiel. E sendo fiel, Lourenço fala assim: gente, eu já sei o suficiente. É bom vocês me virarem. Alguém poderia falar, é um sádico, né? Se a psicologia moderna fosse estudar São Lourenço, fala, é um louco, um sádico, gosta do sofrimento. Não. Mas Lourenço sabia que a sua alegria, o motivo da sua salvação, ia muito mais e além do que o seu corpo provar naquele momento. Eu acho que ele devia ser patrono da alegria, dos palhaços inclusive. E talvez um exemplo para muitos de nós que choram diante dos seus sofrimentos, que choram às vezes diante de batalhas ganhas, porque querem controlar os resultados. Mas a esperança cristã, irmãos, é a grelha. Mas é a grelha feliz. O que eu tenho para lhe mostrar é a cruz. Mas encarar a cruz com alegria. Porque quando nós mostramos a cruz, nenhuma daquelas 5 chagas tem mais força nas nossas vidas. Porque se eu abraço a cruz, não tem medo. Se eu coloco a minha vida na cruz e assumo a cruz que eu tenho que viver na minha vocação no dia a dia, não existe mais culpa. A cruz acaba com toda a culpa. A cruz é vazia. A cruz é um pedaço de madeira que pode ser feito com qualquer árvore, então não é uma grande herança. Mas a cruz dá um sentido a tudo que é
corruptível nas nossas vidas, tornando tudo o que é corruptível, incorruptível, e portanto eu ganho o céu. Agora a grande pergunta, amados filhos e filhas, é se nós estamos dispostos a assumir a cruz de Cristo. Porque os caras andaram com Jesus, os apóstolos, 3 anos. Os caras eu ainda fiz questão de falar um bom português dos caras. Os manos viram tudo. Na hora da cruz, ficou o moleque lá com a mãe, porque ninguém ia culpar a mãe, né? Ninguém culpa a mãe, geralmente culpa a mãe pelo filho, né? Mas não culpa o filho pela mãe. Ficou ali, o menorzinho, mais novinho, mais o resto. Então a primeira comunidade tem uma diferença muito grande da segunda comunidade. Essa comunidade pré-apostólica é uma comunidade de íctios, de peixes. Por isso que os crentes que não gostam de cruz põem um peixinho no carro. Se eu venho alguns aqui, eu mesmo vou. Se é nosso Cristo é de cruz. Eles ficaram enganados. A primeira comunidade cristã é tão terrível, as primeiras comunidades, que teve que escrever 4 evangelhos para eles tirarem o trauma da cruz do Cristo. Os evangelhos são uma introdução a um único evento que tem nas 4: a cruz de Cristo. Tanto trauma que eles tinham da cruz. A segunda geração já começou a falar: não, a cruz aqui é o lugar. E quando não era cruz, aliás, quando não era peixinho, eram os 2 peixinhos e os 5 pães. Não tinha cruz agora. Mas aí a comunidade cristã começa a se identificar, veja o que é fé, o que é tradição, porque essa turma que só lê a Bíblia não tem tradição, não tem magistério, gosta só do peixinho. Que o sentido nosso da vida é viver com alegria a nossa cruz, é passar os problemas sorrindo. Agora que se o padre for contar, alguém sabe um pouco dos problemas, né? Deus, cheguei em casa, não tinha um problemão, né? E aí uma das pessoas que tinha um pouco de consciência fala: o senhor está sorrindo? Eu falei assim: o que você quer que eu chore agora? Mas por que você está sorrindo? Você está debochando? Eu falei: não estou debochando não. Eu estou rindo do diabo porque nem assim está conseguindo tirar minha paciência. Era um caso terrível, aqueles casos que a gente não pode pôr a mão, mas mesmo assim está queimando, né? Está sendo queimado. Então é essa alegria que é a esperança viva, que os evangelhos tanto nos trazem. O próprio evangelho que nós vivemos no ano passado, você pode ver Lucas apontando sempre a dinâmica do sofrimento, e o sofrimento não como um sofrimento em si, mas tendo o seu sofrimento no martírio de Cristo. E é na cruz de Cristo que nós nos encontramos verdadeiramente livres. Amados, é chagados com as nossas chagas, é enfincando aí os pregos da cruz de Cristo nas nossas 5 chagas, é rasgando o nosso coração, que é essas 5
chagas e completa essas chagas na experiência mística dos nossos 5 sentidos, é que nós verdadeiramente obteremos a salvação. E é por isso que, pregados na cruz de Cristo, nós somos senhores dos nossos sentidos. E eles deixam de nos enganar. Porque a melhor coisa para a gente ser feliz, que muitas vezes o mundo ensina para a gente, é ser bobo. Vocês já notaram isso? É viver como bobo. O mundo não nos ensina a fazer da nossa sexualidade escrava da nossa salvação. A igreja ensina isso. A igreja diz para os casais: põe a tua sexualidade para ser escrava de você, para te fazer mais feliz. E é por isso que ela fala: antes do casamento não, porque lá ela está livre, prende ela, para que ela seja escrava da tua felicidade. E homem e mulher vivendo a santa sexualidade encontram alegria, sentem muito mais prazer do que aqueles todos que usam milhares e milhares de subterfúgios, porque são escravos da Zona Sul. Zona Norte, Zona Sul. E a gente vê jovens tementes a Deus, com esperança, mas que são escravos da Zona Sul. Como a gente vê pessoas que são escravas do ouvir, que não passaram um prego ainda no ouvido e que são melindrosas. Fala: bem, faz isso. Ai, você viu como ela falou comigo? E quando o Senhor exorta, fala assim: acho que não foi comigo. É a educação do ouvir. Gente que está maquiado, que está usando óculos do diabo para achar que a realidade é cor-de-rosa ou azul, em vez de vestir o óculos da fé. E aí a gente vê o maior diabo na vida da gente são meus próprios botões. E muitas vezes meus botões são muito mais fortes do que a legião de diabos que rondam a minha sensibilidade. Eu mesmo lá de dentro aperto errado, acostumei errado. Como a língua, que é como faca. Fala: bicho, faca é uma coisa importante na cozinha. Sim, mas põe a faca no lugar errado. Põe a faca lá na brincadeira das crianças. Vê o que você pode mudar na vida de uma criança. Leva a faca para o jardim. Põe a faca debaixo do banco do carro. Põe a faca na tua cama e deita em cima. O que pode ser instrumento de bênção é instrumento de machucadura e também de maldição. Como os olhos que enxergam só aquele olho que a gente tem, né? A grama do vizinho, nesse caso o fogo do vizinho é sempre maior que o meu, a grama do vizinho é sempre mais verde. A inveja é a educação dos sentidos. É claro que na vida a gente vai achar que as coisas dos outros são sempre mais bonitas, mas a gente é idiota de num
você acha mais bonito, mas vai ser sempre assim. E às vezes se conformar com aquilo que a gente não pode mudar. Isso é ser adulto. Mas com os nossos olhos a gente é igual criança. Está lá na missão, estão aqui os nossos sentidos mal regulados. E às vezes o nosso olhar é uma facada para algumas pessoas. Como aquelas que se preocupam, você viu como ela me olhou, como ele me olhou? Ela não gosta de mim. Lá na Macumba eles falam assim que o santo não vai com dela. Tem católico que repete isso, né? Nossa, você tem uma vontade de dar uma cara, de vez em quando é bom. A Gestalt já explica isso, né? Fala que não é todo mundo. E gozado, as pessoas que eu não vou com a cara são hoje meus melhores amigos. Que eu descobri que tem muitas pessoas que me traumatizaram e aquelas outras lembram. E são as primeiras que eu me aproximo. Porque eu tenho que mudar isso em mim. Agora, se ela me provar o contrário, amém. Se ela me provar o que eu estava pensando, amém. Mas se não, aleluia. Eu vou lá. Eu me esforço. Não, agora me provou que realmente. Mas, porque senão a gente passa uma vida de pré-conceitos. Por isso o ignorante é preconceituoso. Sim, até os santos. Eu tenho que ir lá. Eu sou uma pessoa dura de coração. Vai no seminário de 3.000 pessoas testemunharem, pra vocês terem uma ideia. Pior que Deus já me chamava desde pequeno. Nalvinha estava nesse dia, mas não estava na minha ordenação. A Ed é Nalvinha para nós lá. A Ed.